Você sabia que o marketing de conteúdo jurídico é possível? Neste momento, nós vamos fazer uma explicação bem importante sobre o marketing jurídico, que tem a previsão ali no provimento 205 de 2021. Um provimento recente, vamos assim dizer. E ele fala exatamente sobre pontos bem importantes sobre como podemos nos posicionar em rede social. Eu sou a professora Ricele Brandão, professora de ética aqui da Múltipla, e o nosso principal objetivo é dar dicas para a sua aprovação na OAB. Quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e fiquem bem atentos, porque toda vez que subir um conteúdo, vocês serão avisados sobre ele. E não deixem de nos seguir nas redes sociais lá no Instagram. Bom, um ponto bem importante sobre o marketing jurídico é que ele faz parte do tópico da publicidade da advocacia, que está lá no Código de Ética, vinculado à Lei 8.906 de 94. Então, falar da publicidade em específico sobre o marketing de conteúdos jurídicos é entender como que nós podemos estar, principalmente em redes sociais, no nosso posicionamento, o que a gente pode falar, quais são as coisas que a gente pode postar, para que estejamos nas vertentes e diretrizes do Código de Ética da OAB, sem incorrer em nenhum deslize ali que pode até trazer uma possível representação contra o advogado, um processo ético disciplinar, por estar postando ou se posicionando de uma forma indevida. Então, as dicas de hoje, elas serão direcionadas a esses pontos. Aqui, falando em específico sobre o provimento 205 de 2021, é importante a gente entender que o advogado, quando ele está em rede social, trazendo conteúdos jurídicos, esses conteúdos eles têm que ter um caráter informativo. E o advogado, ele precisa ter conhecimento e notoriedade sobre aquele conteúdo que ele está falando. Ele não pode falar a respeito de um conteúdo que ele não tem especialização, que ele não tem notoriedade, que ele não tem prática, exatamente porque ele pode até estar transmitindo informação equivocada ou não mais com a previsão legal devida. Então, o advogado, em posicionamentos em rede social, ele precisa ter atenção, entender que o caráter daquela ação que ele está fazendo ali é um caráter informativo. Então, os seus vídeos, os seus posts, os seus cards, eles precisam trazer informações que sejam informações do meio jurídico em que ele atua, em que ele tem conhecimento, em que ele tem notoriedade, prática e especialização. Isso é um ponto bem importante. E é necessário que o advogado, ele também tenha alguns cuidados. E sobre esses cuidados eu fiz questão de trazer a previsão legal do artigo 3º do provimento 205 de 2021, e esse artigo ele fala exatamente sobre os seguintes pontos. A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativa, primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedado alguns requisitos. Observe que no caput do artigo ele fala sobre a discrição e a sobriedade. O que isso quer dizer? Que às vezes, pessoal, aquelas dancinhas com algumas músicas que não tem um fundo ou uma conotação legal, isso pode acabar aqui deturpando essas duas palavras importantíssimas que tem no caput desse artigo, que é a discrição e a sobriedade no momento de transmitir o conteúdo. E o que é vedado? É vedado referência direta ou indireta a valores de honorário, ou seja, o advogado não pode falar, para esta atividade eu cobro tanto. Ou, se você ficar até o final desse vídeo, a consulta ela vai ser gratuita, ou vai ter um desconto na consulta. Isso é vedado, isso não pode. Formas de pagamento, o advogado também não pode falar. Gratuidade, desconto, redução de preços, é vedado. É vedado a divulgação de informações que pode chegar a induzir a erro ou até fazer com que o cliente ele fique incitado a querer ajuizar uma ação contra alguém. Isso também é vedado. É vedado anúncio de especialidades que o advogado não tenha, então essa cautela tem que ser preservada. É vedado a utilização de orações ou expressões persuasivas de autoengrandecimento ou de comparação. Às vezes o advogado que grava os vídeos, em carros luxuosos, em casas luxuosas, em situações luxuosas, dando a sensação dessa vida de luxo da advocacia, isso é vedado. Temos que ter bastante cuidado, nós temos outras previsões que não só o artigo 3º do provimento 205, mas dentro do próprio provimento outras passagens que falam a respeito disso. É vedado também a distribuição de brindes, cartões de visita,
material impresso e digital, apresentação dos serviços ou afins de maneira indiscriminada em locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos que sejam de interesse jurídico. E sabe uma coisa também que é vedado e que muitos fazem e que temos que ter bastante cuidado? Divulgar o êxito. Quantas vezes nós não já vimos colega divulgando uma liminar que foi deferida, ou divulgando uma sentença que foi julgada procedente, ou divulgando que conseguiu uma determinada situação positiva no mandado de segurança, por exemplo? Vocês sabiam que é vedado a gente divulgar resultados? E por que é vedado? Simplesmente porque o trabalho do advogado, ele é um trabalho que visa o meio, o caminho que o advogado percorre para poder tentar chegar no melhor resultado. O advogado que ele divulga resultados e só resultados positivos, que ele só divulga o que ele ganha, que ele só divulga os resultados que são bons, o que ele está demonstrando na rede social? Que ele é um advogado fim, que ele é um advogado que toda pessoa que procura ele vai conseguir o êxito na ação, ele vai conseguir ganhar a causa. Ele acaba que induzindo o cliente a uma determinada situação que não é uma garantia dele. Quando é uma outra pessoa que decide, quando a gente tem um juiz ali julgando, avaliando uma determinada situação, pode sair qualquer decisão. O advogado que divulga só resultados positivos, que divulga só êxito, ele está vendendo, ele está mostrando que ele é o advogado fim. E o advogado ele não pode mostrar ou prometer aos seus clientes que ele é o resultado do fim. Ele vai trabalhar e fazer todas as suas atividades para conseguir o melhor resultado do seu cliente. Mas nem sempre nós sabemos que a gente consegue os melhores resultados, mesmo fazendo todo um trabalho para isso. E entender, pessoal, que o objetivo do marketing de conteúdo jurídico é com o fim de você demonstrar o seu conhecimento, ser informativo e fazer com que o cliente ou possíveis clientes te vejam com conhecimento, com sobriedade, com discrição, com técnica, que você domina uma determinada área, que você domina um determinado conteúdo. E o objetivo é que você, no conteúdo informativo, dentro de todas as determinações e possibilidades que são dadas, que você prospecte clientes de uma forma pelo seu intelectual, pelo seu conhecimento, não pelo seu resultado. Não porque você vai fazer uma promoção e você vai fazer um honorário mais barato, ou você vai dar uma gratuidade, ou você não vai cobrar consulta para fazer aquilo dali. A advocacia, ela vive do intelectual. A forma como a gente prospecta é demonstrando conhecimento. E é isso que o provimento traz de regulamentação e é assim que ele espera que a gente atue e exerça a advocacia de forma devida, adequada, sem riscos, sem precisar correr a possibilidade de sofrer uma representação, um processo ético disciplinar, por estarmos atuando na publicidade de forma indevida. E estas dicas, elas são importantes porque já tivemos questões de prova, trabalhando sobre esses pontos e trazendo algumas situações sobre um pouquinho de cada coisa aí que eu trouxe para vocês. Bom, eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha ajudado de alguma forma. É um conteúdo que ajuda na prática da advocacia para quem já é advogado e é um conteúdo extremamente importante para a prova da OAB, porque nesse tempo de conteúdo aqui, eu acredito que eu já falei umas 2 questões da prova. Por esta razão, eu espero que vocês tenham gostado e não deixem, de seguir a gente nos canais, de ativar o sininho, porque as dicas da Múltipla, elas valem ouro. E o nosso objetivo aqui é que você seja aprovado na OAB e venha ser meu colega de profissão. Grande abraço, até mais, até a próxima dica.